Olá, graças e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez aqui, seu irmão André, para falarmos mais um pouco da palavra do Senhor. E vou trazer aqui um texto, não é nenhum enigma, nem nada inédito, mas uma palavra que vai servir para nos dar ânimo e direção e forças na presença do Senhor, na nossa luta diária. Vou falar sobre a armadura de Deus, sobre o conselho de Paulo, que nós encontramos em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que Paulo aconselha aqui, irmãos? Para começar, a nossa força não vem de nós mesmos. Por isso ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí a gente vai ver que não tem nada dentro de nós, nada em nós mesmos, que nos torne capazes de vencer as lutas diárias e principalmente essa luta espiritual que ele vai delineando aqui nesse trecho de Efésios. Primeiro, a gente tem que se revestir da armadura. Uma coisa que eu falo para os irmãos é o seguinte, esse se revestir da armadura, ou tomar a armadura de Deus, é um ato voluntário de cada crente. Paulo não disse, ore, jejue e assim a armadura de Deus vai cair sobre você. Não. Ele diz que nós devemos tomar a armadura completa. Por isso que ele fala toda a armadura no sentido da armadura completa da parte de Deus. Eu, quando li esse texto aqui há um certo tempo, não no começo da minha caminhada, mas tempos atrás, eu imaginava como um soldado, por exemplo, entra no arsenal, se preparando para uma guerra, e cada um vai lá e pega as armas que sabe que são adequadas para usar naquele combate que ele vai enfrentar. Então aqui eu imagino cada crente entrando nesse lugar e tomando a armadura e revestindo com essa armadura. Por isso eu vejo que isso é um ato voluntário de cada um. Você vai ao lugar onde a armadura está, mas você que pega a armadura e coloca em você. Ela não é colocada, né? Não é içada e jogada em cima de você, de cada crente, como se fosse uma linha de montagem, e aí em cada crente, Deus do céu vai jogando armadura em um, vem outro, uma armadura em um, vem outro, mas ele manda nós tomarmos. E aí por isso que eu entendo assim, você entra na sala de armas, você vai lá para tomar a armadura, você vai colocar a armadura em você. Não é uma coisa que venha até você, mas ela já está lá, esperando você tomar para entrar na batalha. Então, primeiro, Paulo está aqui falando que a força vem do Senhor. E nesse texto todo, ele já nos antecipa que nós temos uma luta, temos uma batalha pela frente, na nossa caminhada cristã. Nem tudo são flores, nem tudo é diversão, nem tudo é entretenimento. Hoje, infelizmente, muitos estão sendo cooptados pelo prazer, pelo entretenimento, pelo hedonismo, mas poucos perceberam que existe uma batalha espiritual, existem inimigos invisíveis, e é isso que Paulo chama a atenção aqui. Quando ele diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, essa expressão é comum no Novo Testamento para falar de natureza humana. Por exemplo, em Mateus 16, quando Jesus chama os seus discípulos e pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Cada um vai dizendo, Pedro finaliza, né, fecha esse momento ali, Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa declaração, Jesus exalta Pedro, muda o seu nome de Simão para Pedro ou Cefas,
e diz que sobre esta pedra, mas não é essa pedra Pedro, muitos estudiosos dizem que esta revelação que é recebida, esta declaração de Pedro, de reconhecer que Jesus é o Cristo, e aí Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Ou seja, não foram outras pessoas que conversaram com Pedro e revelaram a Pedro e disseram: Olha, Pedro, Jesus é o Cristo. Não. A revelação veio do alto. Então, essa carne e sangue é natureza humana. Paulo também narra, quando ele sobe para Jerusalém, ele diz que, depois que ele se converte, ele subiu e não consultou a carne e o sangue sobre o evangelho, mas o próprio Cristo revelou a ele. Ou seja, ele não se informou com as pessoas. Não que Lucas tenha sido errado, que Lucas se informou e escreveu. Mas o que ele quer dizer é que todas as revelações que ele tinha a respeito do reino, a respeito do evangelho, a respeito de Cristo, ele não recebeu de homem algum. Por isso que ele diz que não consultei a carne e o sangue. Ele não consultou as pessoas que sabiam, que tinham uma caminhada maior de conhecer Jesus, para ele se informar, se inteirar do evangelho. Então ele usa essa expressão aí, carne e sangue. Paulo, quando fala da ressurreição, também diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Lá ele está falando da ressurreição, ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino nesse sentido. Nossa natureza humana, essa natureza que a gente tem, que ainda não foi revestida, não vai herdar o reino dos céus desse jeito, precisa ser transformada. Já falei um pouco em outros vídeos, lá na frente pretendo falar também um pouco mais, mas aqui, vamos voltar para Efésios. Manda tomar toda a armadura para resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E ele fala de cingir os lombos com a verdade. O que é verdade? A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Revestir os lombos seria uma proteção nas laterais, né? Nos lombos, que também a Bíblia chama de ilhargas. Essa parte lateral aqui, perto da barriga. Vestida a couraça da justiça. A couraça já protege o peito. Então, em linguagem figurativa, nós devemos estar envolvidos com a verdade, né, cingidos os lombos, revestidos, envolvidos com a verdade da palavra de Deus, vestido a couraça da justiça, protegendo o peito com a justiça de Cristo, que nos capacita também a exercer a justiça nessa terra, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Em Romanos 10,15 ele fala sobre conformosos os pés dos que anunciam a paz. Então ele está falando da beleza dos pés daqueles que anunciam a paz. Talvez não sejam pés descalços, talvez sejam pés calçados com essa sandália aqui, da preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Já viu aí com certeza, um escudo estilizado com o nome fé. E ele diz que com esse escudo da fé podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos são setas, flechas, tudo que o inimigo lançava, que pegava no escudo, o escudo protegia e ali se apagava. Mas o mais importante, ó, o capacete da salvação para proteger a mente, proteger os pensamentos e também para manter em mente a esperança da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem um trecho que Paulo fala que somos ministros de Deus, quer por honra, por desonra. Ele fala das armas da justiça, à direita e à esquerda. Em outra tradução diz ofensivas e defensivas, dando uma ideia, uma analogia de arma de defesa e ataque, escudo e espada. Então ele fala aqui sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada geralmente é um instrumento de ataque, mas também poderia servir como defesa juntamente com o escudo. Mas não é para você sair atacando as pessoas com a palavra. Cuidado com isso aí. E aí o 18 ele diz, orando em todo o tempo. Ou seja, depois que você toma posse de todas essas armaduras, você se reveste com essas armaduras de Deus, essa armadura, esses componentes da armadura, você agora entra em oração e súplica em espírito. E vigia, né? Nós vamos participar de vigília. Você já viu o vídeo aí sobre vigílias? É só para entender. Não é condenar, mas entender. Depois assista. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quais são os santos? Santos católicos? Santos? Não. Por todos os santos é em favor de todos os santos. Ou seja, todos aqueles que foram chamados por Jesus estavam ali em vida, contemporâneos do apóstolo Paulo e dos irmãos. Esses santos é todos aqueles que foram santificados por Cristo. Não era os santificados pela igreja, mas santificados por Cristo
em vida, que viviam a vida de santidade. Isso é ser santo. Deus chama, Paulo chama a cada um dos cristãos de santos. Então ele fala para orar pelos santos, ou seja, pelos outros irmãos, outros santos também, que precisavam da nossa intercessão. E ele mesmo também, no outro versículo, ele pede oração por ele. Ou seja, o outro santo que pedia também oração, não só pelos outros santos, outros irmãos, mas também por ele. Em 1 Tessalonicenses, Paulo também menciona o capacete. 1 Tessalonicenses 5:8, ele está falando da esperança da vinda de Cristo, a necessidade de vigilância, a importância de estar sempre alerta, vivendo como filhos do dia e não como filhos da noite, nem filhos das trevas. E ele diz no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, aqui já não fala de escudo da fé, mas da couraça da fé, e do amor, aqui ele já fala do amor, que lá em Efésios não aparece, tendo por capacete a esperança da salvação. Então o que a gente percebe aqui, Paulo acrescenta um componente e modifica outro. Lá em Efésios é o escudo da fé, aqui ele fala em couraça da fé. E lá, que não fala do amor, aqui ele fala da couraça também do amor. A couraça é da fé e do amor. A gente não pode ficar bitolado só nos elementos, na descrição que ele dá ali em Efésios. Porque, na verdade, Paulo está usando uma linguagem analógica, simbólica. E simbolismo é variável. Simbolismo não é uma cláusula pétrea, não é uma coisa rígida que não possa modificar. O que é pétreo, vamos dizer assim, é a verdade absoluta da palavra de Deus. Mas o que Paulo usa como analogia, então ele pode usar a analogia que ele usa dos elementos da armadura em Efésios, e essa pequena modificação, essa pequena diferença aqui em Tessalonicenses, que não vai mudar nada. O importante de tudo é nós estarmos firmes, preparados para a batalha, sabendo que o tempo todo estamos cercados por inimigos invisíveis. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra o outro, contra o semelhante. Muitas vezes nos vemos em guerra, em problemas, em inimizades com pessoas, sejam crentes, por incrível que pareça, existe, acontece, com crentes ou com descrentes. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra outro semelhante, contra uma pessoa da nossa mesma natureza. A nossa luta é contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, e a gente tem que estar atento e viver nossa vida sabendo disso, não ignorando isso, sabendo que por trás de muitas coisas hoje que nos cercam, existe uma influência maligna. Aí mesmo em Efésios, no início, Paulo fala que andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, daquele espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se você já se libertou, você não é mais um filho da desobediência, e esse espírito, essa potestade não opera mais na sua vida, não influencia a sua vida. Mas se você ainda não decidiu-se por Cristo, saia dessa influência e venha para o nosso lado, batalhar conosco, tome também a armadura, tome todos os componentes, tenha a sua esperança na mente, o capacete, o escudo ou couraça da fé e do amor, calce os seus pés com as sandálias ou sapato da preparação do Evangelho da Paz, para anunciar as boas novas, as coisas boas que a palavra diz, tá? E usando a palavra, a espada do Espírito, de maneira sábia, né? Com perícia, ou seja, com perícia não estou dizendo para você ser um expert na Bíblia, mas que você tenha perícia para não se acidentar, não se cortar nem cortar outra pessoa acidentalmente. Tem que ter cuidado, tem que saber manejar bem a palavra da verdade como obreiro aprovado que não tem de quem se envergonhar. Paulo fala isso na carta a Timóteo. Então, veja quanta coisa boa tem na palavra de Deus e que Deus nos capacita para vencermos sempre. Mas volto a dizer, primeiro, a fonte do nosso poder e nossa força é o Senhor. Não é nossa força, nossa inteligência, nem nossa capacidade de poder aquisitivo, não são nossas posses, nem influências, nem acordos, alianças, nada disso. Nossa força vem do Senhor. E nós é que devemos entrar na sala de armas e tomar posse do que Deus já deixou à nossa disposição. Tome posse do que Deus já te deu. Tá? Entre confiante, não da sua força, mas da força que vem do Senhor. E você já foi chamado, nós somos chamados para essa batalha, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí vem aquele texto de Romanos, que você depois pode decorar, capítulo 8, do 31 em diante.
Por agora, eu deixo você pensando sobre essa armadura, sobre essa batalha contra inimigos invisíveis que o tempo todo tentam nos influenciar. Só tome cuidado para não espiritualizar tudo que acontece à sua volta. Muito cuidado. Mas também não seja negligente. Esteja atento às astutas ciladas do diabo. Mas entre com essa confiança. Você, eu, nós somos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Tome posse. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.